Como as obras do gênero Isekai se tornaram uma espécie de febre no mundo dos animes, a tarefa de encontrar séries cujas histórias realmente se passam em eras medievais, sem aquele papo de transições entre mundos alternativos, tem ficado cada vez mais difícil. Por esse motivo, o Geek Ninja resolveu fazer umas pesquisas a fim de encontrar animes que fogem à onda dos Isekai e apresentam belos mundos medievais. Portanto, se você curte animes com planos de fundo que seguem por essa linha, é bom ficar comigo até o fim. Vamos para a lista? Para começar, resolvi citar um anime que acaba explicando muito bem a ideia básica desta seleção. Afinal, Berserk é uma obra que pode ser classificada como a síntese daquilo que entendemos como fantasia medieval sombria. A clássica série foca em uma das melhores partes do lendário mangá criado por Kentaro Miura e merece total atenção. Em linhas gerais, o anime nos transporta para um mundo cruel, no qual batalhas épicas, intrigas políticas e traumas psicológicos são os maiores destaques. Por ser uma série mais antiga, a animação não é das melhores, mas isso não tira a força da narrativa e dos personagens. Certamente, esse é um daqueles animes que merecem o selo de obrigatório. Na minha visão, Maria, The Virgin Witch, é uma joia rara dentro do grupo dos animes medievais. Eu digo isso pois a série apresenta um tom completamente diferente do habitual, misturando fantasia, religião e política no contexto da Guerra dos 100 Anos. Porém, tudo acaba ganhando uma leveza inesperada, graças à cativante protagonista. Pois é, Maria é uma jovem bruxa determinada a acabar com os conflitos e suas ações questionam certos valores morais e religiosos da época. E o curioso é que, apesar de o título do anime abrir margem para algumas interpretações polêmicas, a história foca em temas como convicções e o forte desejo de mudar o mundo. Ótima opção. Yona of the Dawn é aquele tipo de anime medieval que equilibra ação, política e crescimento pessoal com maestria. A história se passa num reino fictício inspirado na Ásia feudal e gira ao redor da jovem Yona, uma princesa ingênua que foi forçada a amadurecer rapidamente após um golpe de estado. Tendo que encarar uma nova e dura realidade, Yona vai evoluindo ao longo dos episódios e alguns dos aliados que se unem à causa dela são incríveis. Em suma, podemos dizer que esse é um anime cheio de reviravoltas emocionais que ainda apresenta um visual impecável e certas doses de romance. Combinando estratégia militar, fantasia medieval e ideias típicas dos animes harem, Lord Marksman and Vanadis é um anime que infelizmente não está finalizado, mas merece atenção. A trama gira ao redor de um nobre arqueiro que acabou unindo forças com uma guerreira lendária que o derrotou em batalha. Vale ressaltar que o mundo do anime é cheio de elementos mitológicos e os conflitos políticos são notáveis. No fim das contas, as coisas não chegam a ficar muito profundas, mas as batalhas são épicas e os personagens conseguem nos fazer torcer por eles. Logo, essa é uma boa adição à sua lista de animes a assistir. De certo modo, Romeo vs Juliet transforma a lendária obra de Shakespeare em uma história épica com elementos de fantasia e ação e ainda dá novas nuances às personalidades dos famosos personagens. Com isso, a gente acaba ficando com um anime de alto nível, baseado em uma das histórias mais conhecidas de todos os tempos. A trama se desenrola em uma cidade flutuante chamada Neo Verona e gira ao redor da heroína Juliet, que é uma mulher forte e determinada, e do herói Romeo, que luta contra as injustiças cometidas pelo próprio pai, o tirânico governante da cidade. Sem dúvidas, essa é uma opção para quem curte dramas históricos com um tempero fantástico, digamos assim. Agora, se você curte aqueles animes que arrebatam a sua alma com uma narrativa profunda e sensível, The Beast Player Eren é a opção certeira. A série se passa em um mundo medieval onde bestas gigantes chamadas Tolda são usadas como armas de guerra e nos apresenta a jovem Eren, que embarca em uma jornada para proteger esses seres místicos. Com o visual digno de nota e sua temática diferenciada, o anime acaba explorando questões como o respeito à natureza, os horrores da guerra e o amadurecimento pessoal. É bem verdade que o ritmo da série não é dos mais acelerados, mas seu mundo medieval único e alguns momentos emocionantes fazem a maratona valer a pena. Como eu sou um grande fã da série de jogos Tales of, tive que incluir o anime Tales of Zestiria DX nesta seleção. Essa obra toma como base o excelente jogo de RPG lançado em 2015 e se destaca por apresentar uma qualidade visual absurda e algumas batalhas que misturam magia e espada de um jeito épico.
A trama gira ao redor do jovem Soren, que acaba se tornando um ser lendário, cuja função é unir duas raças com características distintas enquanto enfrenta a corrupção que ameaça o mundo. É bom destacar que a série apresenta um episódio especial focado no jogo Tales of Berseria, que se passa no mesmo universo e conta com personagens espetaculares. Enfim, para quem curte animes de jogos, esse é um prato cheio. Falemos agora sobre o controverso Goblin Slayer, que é um anime que não perde tempo com sutilezas e já te joga direto na brutalidade de um mundo medieval cheio de perigos. A história foca em um protagonista enigmático cuja única missão na vida é exterminar os goblins. Para muita gente, o grande trunfo da série é sua atmosfera sombria e realista, que contrasta com alguns momentos mais leves protagonizados pelos membros do grupo de heróis. Além disso, o anime traz uma abordagem quase tática aos combates, com estratégias detalhadas e foco em sobrevivência. Certamente, essa é uma alternativa muito indicada para quem curte fantasias medievais sem glamour. Em síntese, Record of Grancrest War é um anime de fantasia medieval cheio de ação, intrigas políticas e uma boa dose de romance. A história se passa em um continente assolado por guerras entre senhores feudais que fazem uso de emblemas mágicos conhecidos como crests para desbloquear poderes únicos. Nesse contexto, temos a oportunidade de acompanhar o Lord Tel, que une forças com a jovem Siluca e dá início a uma jornada para acabar com as guerras. Os episódios da série são marcados por batalhas estratégicas e um ritmo acelerado, que até acaba rushando alguns eventos. Ainda assim, essa é uma opção que merece um olhar mais atento. Fortemente inspirado em jogos de RPG clássicos como Dungeons & Dragons, Record of Lodoss War é praticamente um marco na história dos animes de fantasia medieval. E claro, as animações típicas da década de 1990 acabam dando um charme especial à produção. Bem, o fato é que esse anime conta com personagens que representam raças e arquétipos típicos dos RPGs de fantasia e apresenta uma história rica em conflitos políticos, monstros e forças malignas. E o mais interessante é que a maratona acaba capturando o espírito de uma campanha de RPG, o que torna as coisas ainda mais interessantes para quem curte experiências desse tipo. Rage of Bahamut Genesis pode ser descrito como uma explosão de fantasia medieval com toques épicos e um visual de cair o queixo. O anime também é inspirado em um jogo e apresenta um mundo no qual humanos, deuses e demônios vivem em um frágil equilíbrio após os eventos que selaram um dragão lendário chamado Bahamut. Como não poderia deixar de ser, o anime foca em alguns personagens muito carismáticos e surpreende ao colocá-los para lidar com ameaças de proporções colossais. Para arrematar, ainda temos uma trilha sonora impecável, muitas reviravoltas e momentos que marcam a memória. Apresentando aquele mesmo ar sombrio do lendário Berserk, Claymore nos faz mergulhar em um mundo medieval brutal no qual mulheres guerreiras conhecidas como Claymores lutam contra criaturas demoníacas que podem assumir a forma dos seres humanos após devorá-los. Sim, a premissa é bem pesada e a execução não economiza na brutalidade. Ao longo dos episódios, acompanhamos a heroína Claire, que é uma Claymore em busca de vingança. Detalhe, o final do anime não é igual ao do mangá, mas a jornada toda vale muito a pena, especialmente se você for fã de cenas de ação épicas. Considerado por muitos como um revival glorioso da clássica série inspirada no universo de uma franquia de games lendária, Dragon Quest The Adventure of Dai nos apresenta a um mundo medieval fantasioso no qual um herói chamado Dai embarca em uma jornada para proteger seu reino de um terrível Lorde das Trevas. Assim como acontece com os jogos da série Dragon Quest, o anime tem um ar de conto de fadas, mas tudo se encaixa muito bem. A história é repleta de magia, monstros icônicos e batalhas épicas e consegue proporcionar uma viagem nostálgica para quem curtiu a animação de 1992, conhecida aqui no Brasil como Fly, o Pequeno Guerreiro. E se você até curte séries com mundos medievais, mas deseja algo com uma pegada mais histórica, Kingdom merece a sua atenção. O anime apresenta uma história que se passa no chamado período dos reinos combatentes da China antiga, e as coisas se desenrolam de uma forma tão envolvente que nem notamos quando já estamos completamente fisgados. No centro das atenções temos o jovem Shin, que sonha em se tornar o maior general de todos os tempos, mesmo sendo apenas um simples escravo. Por conta de algumas maquinações do destino, esse herói improvável acaba tendo contato com um candidato ao cargo de imperador da China, e aí ele começa a se destacar cada vez mais em meio às batalhas massivas que marcam o anime. Não deixe de conferir.
Ainda focando em animes com uma pegada mais histórica, temos o incrível Vinland Saga. Essa série nos dá a chance de conferir uma épica história viking, na qual um jovem consumido por um desejo de vingança acaba se envolvendo em situações que causam enorme impacto em uma boa parte da Europa medieval. Por ter uma pegada mais madura, o anime acaba tendo um desenvolvimento um pouco mais lento, mas as animações, as tramas e questões filosóficas abordadas em vários momentos acabam deixando as coisas bem envolventes. Com toda certeza, essa é uma opção imperdível para os fãs de anime seinen. Como pôde perceber, apesar de os isekais serem responsáveis pela maioria das histórias medievais que vêm sendo lançadas nos últimos tempos, se a gente fizer uma busca um pouco mais atenta, dá para encontrar séries lançadas em várias épocas que apresentam contextos medievais dignos de atenção. Lembrando que eu fiz o possível para apresentar as produções mais destacadas e interessantes, mas acabei deixando algumas obras de qualidade de lado. Por isso, se você conhece outros animes medievais de alto nível que acabaram não sendo citados por aqui, peço que não deixe de mencioná-los no campo dos comentários. E claro, se você curtiu o vídeo, é bom fazer a sua inscrição no canal e ativar o sininho das notificações. Desse modo, você vai poder continuar recebendo várias recomendações de animes e de outros produtos relacionados com o mundo geek. Até a próxima!